Boa noite, irmãos. Nós vamos, convido os irmãos para abrirem nossas Bíblias em Êxodo capítulo 4, livro do Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, mas antes de lermos, deixa eu fazer uma explicação aqui, né? Os irmãos vieram, creio a maioria, esperando ouvir o nosso irmão Jefferson, que traria o estudo sobre Daniel. Não é esse Daniel, né? Conversamos hoje na creche, brincando um pouco disso. Então, nosso irmão Jefferson está viajando, né, o seu trabalho, e infelizmente houve um atraso para sair, alguns problemas que não eram da sua responsabilidade, e também para voltar, ele disse que está tendo alguns problemas, e então não foi possível que ele chegasse para o dia de hoje. Também amanhã, pela manhã, eu acabei de confirmar com ele que ele também não vai conseguir chegar. Peço que os irmãos estejam orando pelo nosso irmão, ele disse que está tendo alguns problemas com o caminhão, isso não é nada sério, mas está tendo alguma dificuldade para terminar essa viagem. Vamos estar orando pelo nosso irmão e numa próxima oportunidade ele irá continuar o estudo no livro de Daniel, né, sobre essas profecias. Hoje nós não vamos falar sobre Daniel, né? Nós vamos ler um pouquinho a respeito de Moisés e procurar, com a ajuda de Deus, aplicar esse texto para nós. Vamos ler Êxodo capítulo 4, verso 1 até o verso 17. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Creio que os irmãos estão familiarizados com esse texto, quando o Senhor aparece a Moisés lá no deserto, quando ele cuidava das ovelhas do seu sogro, né, já tendo saído do Egito e estando vivendo, digamos, de certa forma exilado, né, fugido do Egito,
ali, junto com o seu sogro, cuidando das suas ovelhas, e o Senhor lhe aparece numa sarça. E nós lemos parte deste diálogo, onde o Senhor diz para Moisés que havia ouvido o clamor do seu povo, e o Senhor começa a contar para Moisés os seus planos. Planos de tirar do Egito o seu povo. E Deus dá alguns detalhes para Moisés, já dizendo que quando Moisés falasse com os anciãos, eles iriam lhe dar ouvidos. Mas quando Moisés falasse com o Faraó não iria lhe dar ouvidos. E Deus teria que tirar o povo dali com mão forte. Deus vai dando esses detalhes para Moisés, já aparecendo para ele e já contando tudo que ele vai fazer. E convocando Moisés para esse serviço. No entanto, Moisés começa a apresentar algumas dificuldades para Deus, né? E a primeira dificuldade que ele apresenta, nós não lemos aqui, está um pouco antes do texto que lemos. Ele diz: olha, Senhor, mas quando eu chegar para o povo e para os anciãos do povo e disser todas essas palavras, eles vão dizer: Deus não te apareceu. Mas veja que Deus já havia dito para Moisés que os anciãos iriam dar-lhe ouvidos. Mas Moisés está dizendo: olha, eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Olha, Senhor, quando eu for lá falar para o povo, eles vão me perguntar: olha, mas qual que é o nome do Deus que falou essas coisas para você? Moisés começa a colocar algumas dificuldades. E quando ele faz essa pergunta para Deus, né, olha, as pessoas vão dizer: qual é o nome do Deus que te apareceu e que te falou essas palavras? E a resposta de Deus foi, uma delas, né? Eu sou, me enviou a vós. Você vai dizer para eles, Moisés, que eu sou, me enviou a vós. E veja que se Moisés está por um lado tentando colocar um pouco de dúvida e já colocar um pouco de dificuldade no caminho dessa obra que Deus estava lhe revelando, Deus já dá uma resposta surpreendente para Moisés e seria surpreendente também para o povo. Olha, Senhor, está meio difícil acontecer isso aí que o Senhor está falando. Moisés, eu sou o que está falando. E você vai dizer para o povo, se eles perguntarem qual é o nome do Deus aí que falou essas coisas para você, eu sou o Deus autossuficiente, o Deus todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. O Deus autossuficiente, é este Deus que está te enviando, e é este Deus que está falando essas coisas para que você fale ao povo. Mas Moisés, como já dissemos, apresenta mais algumas dificuldades, né? A segunda delas, nós na verdade lemos aqui, que ele dizendo que o povo não iria acreditar nas suas palavras. E Deus dá alguns sinais que nós lemos aqui. Deus pergunta para Moisés: o que é isso que você tem na mão? Lembre-se que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro ali no deserto. E como um pastor, ele tinha na sua mão um bordão. Ele tinha na sua mão uma vara, um instrumento muito simples de trabalho para guiar as suas ovelhas. E Deus então manda que ele lance aquele bordão na terra, e aquilo se transforma numa serpente. Deus manda que ele tome pela cauda e volta a ser um bordão. E Deus dá um outro sinal que também lemos, né? Coloca a tua mão no peito, e depois ele olha a mão, ela está leprosa. Coloca de novo a mão no peito, e agora a mão volta a estar sã. E se não acreditassem nisso, olha, você vai pegar as águas e você vai derramar as águas e elas vão se tornar sangue. Deus então mostra para Moisés, né, faz ali na frente dele, faz acontecer através do próprio Moisés, sinais miraculosos. E Deus diz: olha, se eles não acreditarem no primeiro, se não acreditarem no segundo, talvez eles vão acreditar no terceiro, né? Parece que Deus está sendo um pouco irônico com Moisés, né? Olha, Moisés, você está querendo arrumar desculpas, está querendo enxergar dificuldades? Eu te dou um sinal miraculoso, eu te dou um segundo sinal miraculoso, eu te dou um terceiro. Mas lembre-se, Deus já tinha dito que o povo ia dar ouvidos. Deus já sabia tudo o que ia acontecer, já tinha contado para Moisés.
Mas tá bom, Moisés, você não está acreditando muito? Eu te dou alguns sinais para fortalecer a sua fé, que parece que não está muito forte, né? Moisés continua apresentando algumas dificuldades. E no final ele apresenta, dizendo a respeito da sua própria fraqueza. Senhor, eu nunca fui eloquente. Não era e não sou agora, depois que o Senhor falou comigo. Sou pesado de língua. E Deus novamente responde de maneira surpreendente. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? O surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E Moisés agora se vê sem desculpas, né? Alguns dizem que pode ser que Moisés tivesse alguma dificuldade de fala, alguma deficiência na fala, por causa disso que ele diz. É apenas uma suposição. Mas uma outra coisa que é possível supor é que Moisés também poderia estar dando uma bela de uma desculpa esfarrapada. Porque Moisés havia sido criado no palácio, na cultura dos egípcios, né? Ele era o filho da filha de Faraó. Então Moisés não era uma pessoa ignorante. Ele tinha sido criado ali na cultura egípcia, ao mesmo tempo criado pela sua própria mãe, como se fosse uma ama sua, né? Conhecia a cultura dos hebreus. Então Moisés já era um homem muito bem instruído, mas ele está dizendo, Senhor, eu sou pesado de fala, eu não sei falar, não sabia antes, eu não sei agora. Mas o Senhor, ele não se apoia nem na cultura hebraica de Moisés, nem na cultura egípcia de Moisés, e o Senhor, de certa forma, manda Moisés tirar os olhos da sua própria fraqueza, ou das suas desculpas esfarrapadas, que seja uma coisa ou outra, e olhar para a grandeza de Deus. Ele pergunta, faz mais uma pergunta, né? Moisés, quem fez a boca do homem? E Moisés agora se vê novamente sem desculpas diante de Deus. Se por um lado ele quis colocar o empecilho de que vão perguntar lá o seu nome, Deus responde, eu sou, autossuficiência. Depois ele coloca a dificuldade, olha Senhor, mas não vão acreditar que o Senhor apareceu a mim. E o Senhor dá para ele sinais miraculosos para apresentar ao povo. E aí ele apresenta uma nova desculpa, mas Senhor, a minha boca é pesada, eu não sei falar. E Deus diz, quem fez a boca do homem? E era exatamente aquele que lhe falava, aquele que estava lhe comissionando. E quando já se vê sem desculpas, então Moisés, ele diz essa última frase, né? Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Não tinha mais desculpa, né? Então, Senhor, envia quem o Senhor vai enviar, vai, eu tô indo embora, né? Menos a mim. E Moisés tenta de todas as maneiras escapar dessa responsabilidade que o Senhor está lhe dando. E nós vemos o texto, o Senhor se ira contra Moisés, então chama também a Arão, né? E comissiona, através de Moisés, ao próprio Arão, seu irmão, para que então Arão fosse a boca de Moisés e Moisés lhe seria como Deus, né, transmitindo as palavras que ele devia dizer. E no final, versículo 17, né, eu sinceramente penso nesse versículo aqui, quando eu leio, como Deus falando assim, às vezes de uma forma ríspida com Moisés, né? Veja o versículo 17. Olá, Moisés, toma esse bordão aí na mão, e com o qual você vai fazer os sinais, né? Em outras palavras, Moisés, chega de desculpa, pega esse bordão aí, que eu te mostrei que você vai fazer os sinais, e dá um jeito, faz o serviço, né? Para de ficar dando desculpa. Muito bem. E apesar de Deus ter se irado contra Moisés, ele ainda continuou chamando o seu servo para essa grande obra. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o versículo 2, em toda essa história. No versículo 2, Deus faz essa pergunta para Moisés, diante de uma das suas desculpas, diante da sua hesitação, né? Olhando a sua própria fraqueza, olhando as dificuldades, pensando na incredulidade do povo com quem ele ia falar, olhando apenas para as dificuldades, Deus faz essa pergunta para ele: o que é isso que você tem na mão?
E Moisés responde: um bordão. Pense apenas nessa pergunta e nessa resposta. O que é que você tem na mão? Um bordão. Moisés tinha algo praticamente inútil na sua mão, né? Uma ferramenta assim de trabalho, mas a mais arcaica possível, a mais simples possível, um pedaço de pau. No entanto, era com aquilo que Moisés tinha na mão que Deus estava disposto a fazer através de Moisés sinais, maravilhas, prodígios e, por fim, libertar o seu povo do Egito. Aliás, por fim não, né? Porque libertar o povo do Egito com mão forte, com as pragas, com todos os sinais miraculosos, era apenas parte do plano. Deus ainda iria guiá-los pelo deserto e iria levar a uma terra que emana leite e mel. E Deus já havia dito todas essas coisas para Moisés, quando lhe apareceu. Mas como é que Deus ia fazer isso? Né? Se o povo era incrédulo, se Faraó era um homem duro, se Moisés era alguém que se via tão incapaz. Moisés, o que você tem na mão? Um bordão. E aí nós voltamos lá para o versículo 17. Então Moisés, toma esse bordão na mão, que é com ele que você vai fazer os sinais, as maravilhas, os prodígios. É através dele que eu vou fazer maravilhas no Egito. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito desse tema, que é um tema até conhecido, né? Muitos já têm falado a respeito disso. Mas é sempre importante nós lembrarmos disso. Porque enquanto Moisés estava olhando as dificuldades, olhando a sua própria incapacidade, olhando a incredulidade do povo, Deus estava o chamando para fazer uma obra que não dependia de nenhum desses fatores. Dependia apenas do poder de Deus. E dependia apenas de os seus servos se submeterem ao seu comando, à sua voz, de acatarem e de se colocarem dentro dos planos de Deus, para que tudo fosse realizado. O fato de Moisés não saber falar, se era que ele não sabia, não era um problema. O fato do povo ser incrédulo não era um problema. O fato de Faraó ser um homem duro não era um problema. Moisés precisava tirar os olhos de tudo isso e olhar para a grandeza daquele que falava com ele. Olhar para a santidade daquele que falava com ele, que disse: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, não te voltes para cá, porque era o Senhor que falava com ele. E se Moisés atentasse para todas essas coisas, certamente, por um lado, sentiria o que sentiu, temor, mas por outro lado, seria fortalecido para fazer a obra para a qual o Senhor lhe estava comissionando. Diante dessa pergunta que o Senhor fez para Moisés, que é isso que tem na mão, né? E era um bordão, e era com isso que Deus queria agir através de Moisés e fazer uma grande obra, me veio algumas outras pessoas, né, na palavra de Deus, que também tinham algumas coisas na sua mão. Algumas delas, eu já ouvi alguns irmãos citando, outras delas, lembrei-me, né, pensando a respeito das Escrituras. Por exemplo, nós encontramos Davi, alguém que tinha na sua mão uma harpa, com a qual adorava a Deus, mas com a qual também acalmava Saul, quando este era acometido, né, de espíritos imundos. Ele tinha também uma funda, algo que se assemelhava, de certa forma, né, a um estilingue, mas foi com isso que ele pôde derrotar um guerreiro experiente, todo aparamentado para a guerra. Lembrei-me também de Eude, um juiz que tinha apenas um punhal. Ali na palavra de Deus diz um punhal de um côvado, que dizem os estudiosos que não era necessariamente o côvado que estavam acostumados os judeus, né? Mas diz que é algo em torno de uns 30 centímetros.
Então, Eude, quem era Eude? Um homem do povo de Israel, que tinha lá um punhalzinho de uns 30 centímetros, né? Um pouquinho desse tamanho, um pouquinho maior que isso. E o que Eude fez com esse punhalzinho? Se você ler ali em Juízes, vai dizer que ele libertou os filhos de Israel de debaixo do jugo dos moabitas, com um punhal. Nós lemos a respeito de Sangar, também um outro juiz, que com uma aguilhada de bois feriu 60 filisteus. O que era uma aguilhada de bois? Era uma ferramenta rural, uma ferramenta do homem do campo, usada para limpar outras ferramentas, e que parecia-se com uma lança. Mas como a ferramenta, o que esse homem fez? Feriu 600 filisteus e libertou o povo de Israel debaixo do jugo inimigo. Esses são alguns exemplos do Antigo Testamento, há muitos outros que nós poderíamos citar, mas depois eu pensei em alguns do Novo Testamento. Lembrei-me de quando o Senhor Jesus falou a respeito da viúva pobre, né? O que é que a viúva pobre tinha nas suas mãos? 2 moedas. E ela fez mais do que todos os outros que estavam lançando uma grande soma de dinheiro lá no gasofilácio. Uma viúva pobre tinha apenas 2 moedas na sua mão. Lembrei-me de Paulo, que tinha nas suas mãos uma pena, com a qual ele escreveu as cartas que nós conhecemos. Não só ele, mas os demais apóstolos. Pedro, lemos de Tiago, Lucas, que deixaram escritos preciosos, tinham em suas mãos uma pena. Dorcas tinha uma agulha, com a qual ela costurava, né, e fez tantas coisas preciosas, roupas para viúvas, e socorreu tantos necessitados. E como disse, nós poderíamos fazer aqui como a lista ali de Hebreus 11, né? Não faltaria tempo para falar, né? Assim diz o escritor aos Hebreus, né? Não faltaria tempo para falar de fulano e fulano e fulano, assim também com relação a essas pessoas. Pessoas na palavra de Deus que tinham nas suas mãos coisas simples, coisas de certo modo inúteis, coisas fracas, mas coisas que foram usadas por Deus nas mãos dessas pessoas para abençoar muitas vidas e ainda estão abençoando até os dias de hoje. Quando pensamos, por exemplo, no exemplo dessas pessoas, quando pensamos, por exemplo, nas cartas que foram escritas e assim por diante. E tudo isso, irmãos, se resume a uma coisa só. São as oportunidades que Deus nos dá para servi-lo. Quando Moisés tinha ali na sua mão um bordão, aquilo não era nada. Mas Deus está dizendo: Moisés, eu estou te dando uma oportunidade para me servir, e vou deixar você usar esse bordão. O que Moisés fez com aquele bordão? Moisés, vou citar algumas, né? Moisés feriu as águas do rio Nilo, que se tornaram em sangue. Feriu a terra, que se tornou em enxame de piolhos. Feriu ou tocou as águas do Mar Vermelho, que se abriram, se repartiram em 2 partes, para que o povo passasse. Lançou-a em terra, e ela se transformou numa serpente, na presença de Faraó. Aí você vai lembrar, né? Mas os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Mas a serpente, que era do bordão de Moisés, devorou as serpentes que eram dos magos de Faraó, já dando um prenúncio, né? Já mostrando para Faraó o poder de Deus, devorando o poder de Faraó, sobrepujando e vencendo toda a audácia de Faraó. Então, todas essas coisas que esses irmãos tinham nas mãos, aquele bordão, Davi com a sua harpa, com a sua funda, Eude com o seu punhal, Sangar com a aguilhada de bois, a viúva pobre com as moedinhas, Paulo com a sua pena, Dorcas com a sua agulha, e os demais irmãos que tinham alguma coisa simples nas suas mãos, nos mostra apenas uma coisa: as oportunidades
que o Senhor nos dá para servi-lo, com talentos que Ele nos dá, com dons também espirituais que Ele nos dá, com recursos materiais que Ele nos dá. Nós poderíamos aplicar aqui uma dezena de coisas que nós podemos ter em mãos. Quando cito talentos naturais, estou citando o talento, como os jovens demonstraram aqui, de tocar um instrumento, ou talento que a maioria das irmãs demonstra, né? Porque os irmãos já um pouco diferente nessa parte, né? Mas as irmãs, o seu talento na cozinha, né? Com as mãos, colocam as mãos ali na comida e dá certo, né? Alguns irmãos dão certo também, mas a maioria sofre um pouco nessa parte, né? Mas são talentos naturais, habilidades adquiridas, ou mesmo que a pessoa tinha uma propensão para aquilo porque Deus deu, talentos que nós podemos colocar à disposição do Senhor, né? E nesse ponto nós podemos novamente citar Davi. Davi tocava a sua harpa, Davi louvava o Senhor, mas também, tocando a sua harpa, acalmava a Saul quando era atacada pelas suas crises ali de fúria. A própria funda de Davi, com a qual ele era habilidoso, havia aprendido, havia adquirido uma experiência, havia uma técnica, e foi usado nas mãos de Deus. Ora, então foi a técnica de Davi, foi a experiência de Davi com a funda que derrubou o gigante? É claro que não. Foi a mão de Deus, mas agindo através daquilo que estava na mão de Davi. E nós podemos aplicar isso para nós, irmãos. Se nós olharmos, né, eu estou olhando aqui para os irmãos, e nós enxergamos dezenas de talentos que os irmãos têm. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, coisas do nosso dia a dia, e que nós podemos usar para a glória de Deus, nós podemos usar para o trabalho do Senhor. Na sexta-feira, né, o Lucas Marcelino estava conversando comigo sobre um projeto que ele viu, acho que na cidade de Limeira, né, Lucas? Alunos universitários eram contactados por uma ONG que os levava para uma escola, e lá nessa escola, cada um desses jovens universitários acompanhava um aluno daquela escola, e o ajudava a estudar, o ajudava nas suas dificuldades, era um professor particular, né? Um tutor, um orientador. E o que esses jovens estão fazendo? Usando um talento natural, usando algo que aprenderam pela sua experiência, com esforço, mas estão usando algo simples para dar uma grande contribuição, uma grande ajuda, uma grande bênção na vida de crianças que precisam dessa ajuda. E certamente essa ajuda vai fazer uma grande diferença no futuro desses jovens, dessas crianças, né? Alguns têm condições de pagar um professor particular para acompanhar os seus filhos em todas as matérias, mas outros não têm isso. E esses jovens estão suprindo essa carência, essa necessidade. Não eram especificamente jovens cristãos, talvez alguns deles sim, mas essa ONG não era necessariamente alguma coisa cristã, né? Ou esse trabalho não era e não é feito só por pessoas cristãs, mas é algo que pode ser feito por nós também, irmãos. Nós podemos pegar aquilo que Deus colocou na nossa mão, um talento, uma técnica que aprendemos, e nós podemos usar para a glória de Deus. Nós podemos pensar nos dons espirituais, né? E aí certamente são mais do que um simples bordão, porque é algo dado pelo próprio Deus. E esse nós devemos, de fato, aplicar para a obra para a glória do Senhor. Mas eu quero pegar algumas coisas, vamos dizer, um nível abaixo dessas, né? Os dons espirituais nós podemos falar numa outra oportunidade. Nós podemos falar dos recursos materiais. Irmãos, e pensando na nossa realidade, Deus tem nos dado muitos recursos. É impressionante os recursos que nós temos hoje nas nossas mãos.
Se nós olharmos para fora, mesmo na atual situação, né, no nosso tempo presente, olharmos, por exemplo, para países como a África, como a Índia, né, em alguns lugares, né, específicos dali, da Índia, não em todos os lugares, porque há lugares ali que estão bem avançados, mas há muitos lugares ali onde há muita dificuldade. E há irmãos que estão trabalhando ali não têm os mesmos recursos que nós temos. Mas não precisa olhar tão longe. Nós olharmos aqui para nós, para o Brasil, olharmos ali para o norte, para o nordeste, nós vamos também encontrar irmãos que estão trabalhando, que não têm os mesmos recursos que nós temos. Se nós olharmos um pouco para o passado, uma geração antes da nossa, a geração de alguns dos irmãos que estão aqui, os irmãos não tinham os mesmos recursos que nós temos. E hoje nós temos muitos recursos. Recursos financeiros, recursos materiais, no sentido de que temos uma série de aparelhos, uma série de objetos, uma série de coisas que nós podemos usar para a glória de Deus. E podemos, inclusive, usar esses recursos auxiliando esses irmãos que não os têm, né? Ajudando esses irmãos que não os têm. É isso que Dorcas fazia, né? Ela tinha ali uma habilidade de costureira, ela tinha ali uma ferramenta para costura e ela fazia ali as suas roupas para suprir a necessidade daqueles que não tinham. E como disse, irmãos, é impressionante como Deus tem dado para nós tantos recursos que nós podemos usar para a glória de Deus. Recursos tecnológicos que nós temos hoje são quase infinitos, né? Agora, o que eu estou querendo dizer? Que o poder e o sucesso da obra de Deus está nessas coisas? Não. Eu estou dizendo que Deus pode e quer usar aquilo que está nas nossas mãos para a glória dEle, para a obra dEle. E às vezes nós fazemos como Moisés. Nós estamos dizendo, Senhor, mas essa geração nossa hoje é tão incrédula, a gente vai fazer, mas não adianta fazer, porque as pessoas não vão acreditar. Senhor, mas eu não sei, eu não consigo fazer assim, eu sei fazer mais ou menos, né, como Moisés dizendo, minha língua é pesada, e às vezes diz, eu não sei fazer, eu sei fazer mais ou menos, não vai dar muito certo. Senhor, Senhor. Mas nós devemos olhar para esse texto e pensar, não vamos deixar o Senhor se irar conosco, né? Vamos lembrar dessa pergunta, e o Senhor está perguntando, o que você tem na mão? E se eu fosse responder, eu teria que dizer, Senhor, é muito mais do que um bordão. O Senhor tem colocado na minha mão muito mais que um bordão. Eu creio que os irmãos poderiam dizer a mesma coisa, né? Senhor, o Senhor tem colocado isso nas minhas mãos. O Senhor tem me dado talentos, habilidades, oportunidades de aprender. O Senhor tem me dado recursos materiais, financeiros, recursos tecnológicos e assim por diante. E o Senhor está dizendo, olha, então toma essas coisas que você tem, porque é com essas coisas que você vai fazer os sinais. Que sinais são esses? É com essas coisas que Deus quer te usar para levar a palavra dEle, para levar o evangelho dEle, para trazer mudança para a vida das pessoas. Nós podemos, em resumo, dizer que com aquele bordão, Deus trouxe mudança para toda uma nação, ou para mais de uma nação, né? Deus trouxe mudança para a vida do povo hebreu. Deus trouxe mudança também para a vida do povo egípcio, nesse sentido, uma mudança não muito boa, né? Mas juízo de Deus, e era a vontade dEle. Deus trouxe mudança para toda a nação de Israel, tirando-os debaixo do jugo da escravidão, e os levando para uma terra que mana leite e mel. E há tanta coisa para fazermos, né? Há tantas coisas que precisam ser feitas, e há tantas necessidades que nós enxergamos à nossa volta. Mas, ao mesmo tempo, pela graça de Deus, há tantas oportunidades e há tantos recursos para suprir
essas necessidades. Então, se por um lado há as necessidades, há os problemas, do outro lado Deus tem nos dado tudo necessário, todo o necessário. E é para que nós possamos suprir essas necessidades, para que nós possamos fazer o trabalho. Eu quero ler mais um texto apenas com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 10. Paulo estava falando um pouco a respeito de si mesmo e de como ele perseguia a igreja de Deus, mas de como a graça de Deus se manifestou na sua vida, e ele foi chamado para ser um apóstolo. E ele diz que essa graça não foi em vão, né? No versículo 10 ele diz assim, 1 Coríntios 15 e 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, ou seja, um apóstolo do Senhor. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero dar especial destaque a esta passagem. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós estávamos aqui apontando o fato de que Deus tem colocado nas nossas mãos muitos recursos para nós fazermos a sua obra, para nós fazermos tudo o que é preciso ser feito e suprir as necessidades que se apresentam. No entanto, nós precisamos entender, e é preciso ficar claro, que o poder e que o sucesso da obra não estão nestes recursos, mas estão em Deus e na sua graça, agindo através de nós, nos permitindo usar esses recursos. Paulo destaca aqui o fato de que ele havia perseguido a igreja de Deus, ele não merecia ser chamado apóstolo, mas a graça de Deus o chamou para ser. Ele não merecia, foi graça. E agora ele destaca o fato de que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E nós sabemos a história de Paulo, sabemos o que ele fez. Mas Paulo deixa claro, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. E da mesma forma, irmãos, quando nós somos chamados por Deus para fazer estes trabalhos, para suprir essas necessidades, para colocar a mão na massa, né, para nos comprometermos com a obra do Senhor. E quando o Senhor nos aponta os recursos e os objetos, os materiais com os quais nós faremos essa obra, nós precisamos entender que vai dar certo e Deus nos dará bom sucesso naquilo que estamos fazendo, não por causa de nós, nem por causa dos recursos, que como disse hoje são muitos, mas por causa da sua graça que está agindo em nós. É a sua graça, é o seu poder, é a sua suficiência que faz com que haja um bom proveito e sucesso nas nossas empreitadas. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, né? Enxergar todas essas oportunidades que o Senhor tem dado para nós, para servi-lo. E muitas vezes, irmãos, eu digo por mim mesmo, nós olhamos para essas oportunidades e nós ficamos temerosos, receosos, como ficou Moisés. E nós começamos a apresentar para Deus as nossas desculpas. No entanto, lembre-se que Deus está te dando o privilégio e a oportunidade de fazer grandes coisas na obra dele. E nós devemos fazer isso então, não olhar para a nossa incapacidade, mas olhar para a suficiência do grande eu sou. Olhar para o poder do Senhor. Olhar e saber que a graça daquele que nos chama, que irá agir em nós. E se nós então nos perguntássemos, então Senhor, como é que nós vamos fazer agora? O que você tem nas mãos? Toma isso nas mãos e faz a obra do Senhor. Possamos guardar isso no nosso coração e lembrar desses textos. O que tem nas mãos? Toma, pois, isso nas mãos, com os quais
farás os sinais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.